Quando você faz isso, eu vou só pegar um copo de água. Pronto, prof. Tô aqui, viu? Quando quiserem. Pronto, prof. Vamos dar início, são exatamente 6h53, horário de Brasília, do dia 9 do dia 7 de 2025. A gente vai dar início às nossas oficinas, às nossas sequências de oficinas da Unifacs, em parceria com o Diretório Acadêmico e o Observatório Jurídico. A nossa primeira oficina foi pensada no direito animal, na perspectiva à luz da teoria do elo, com a professora Tiziana. A professora Tiziana, ela é coordenadora do curso de Direito, Gestão, Contabilidade, né, professora? Ou tá tudo incluso? ADM, gestão financeira, comercial, logística Tudo. E Direito, e direito. da Unifacs. Quando a gente pensou na oficina de Direito Animal e na teoria do elo, a gente pensou justamente é, na violência animal, em como os animais vulneráveis, na perspectiva da vulnerabilidade animal, e como a teoria do elo ela nos ajuda a explicar e a elucidar casos de crimes e também o comportamento criminoso. No mais, a gente vai dar sequência à nossa oficina. Só para deixar registrado que faltando 20 minutos, 30 minutos para a última fala da professora, para a professora encerrar, vai ser disponibilizado um link que vai direto para o Forms, para registrar a chamada, e daí conseguirmos fazer esse balanceamento e conseguir liberar também a certificação. Agora eu vou passar para a colega Raquel, que ela tem alguma consideração sobre direito animal, e na sequência, professora, a fala é sua. Muito obrigado. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Eu não tinha consideração, não, é que eu estava esperando Ti entrar. Oh, aí você me quebrou. Agora você vai. Agora eu vou ter que falar, né? Já que ela Agora chegou, eu ia falar no você vai ter lugar que falar. dela, porque assim, né? Eu já assisti tanto essa palestra dela que eu poderia fazer essa palestra dela. Tá muito bem. Não, Mas ela vai fazer. vale ressaltar que é um segundo minicurso de Direito Animal na perspectiva da teoria do elo, que já teve o primeiro nas oficinas do ano passado. Exatamente. Exatamente. E já teve também, ano retrasado, que foi a primeira vez que eu assisti a teoria do elo, que foi quando eu disse, foi quando a gente se encontrou na proteção animal, né? Para quem não sabe, não foi algo que a gente descobriu juntas, tanto eu como ela, eu não sabia que ela era protetora, ela também não sabia que eu era, a gente acabou descobrindo isso juntas. Então, eu e ela, a gente luta por essa causa, né? Causa dos animais, a gente resgata animais de rua, a gente alimenta, a gente cuida. Eu tenho 2 animais resgatados dentro de casa. A gente luta pelos direitos. Agora mesmo eu estou fazendo uma campanha, quem puder me ajudar também, a gente está arrecadando ração. A gente não está pedindo dinheiro, a gente está pedindo só ração. 1 quilo de ração já ajuda, porque a gente precisa alimentar esses animais que estão nos abrigos, que a gente está cheio de animais nos abrigos, a gente precisa alimentar. E eu deixo só eu sempre gosto de deixar essa reflexão para vocês, né? Se a vida tratasse vocês da mesma forma como vocês tratam os animais,
de rua ou os seus animais de casa, vocês ficariam felizes ou vocês ficariam preocupados? Então pensem um pouco sobre isso, até porque os animais eles não têm culpa de estar em vulnerabilidade, em estar em situação de rua. A culpa somos nossas, que é a gente que pegou esses animais, a gente não teve responsabilidade e colocou na rua. Então pensem um pouco sobre isso. Vou passar a palavra para a Tice, e Tice segue aí com a teoria do link. Maravilha, isso aí. Se você fica consciente do jeito que você trata os animais, se você tem sua consciência tranquila, então você está no caminho certo, tá? Boa noite, queria agradecer à turma do Observatório, do DA, aos movimentos estudantis da Unifax, pelo convite, mais uma vez, para falar sobre direito animal. Vocês me ouvem bem? Sim, dá para ouvir bem. Para falar sobre direito animal, para a maioria aqui dos estudantes que me conhecem, já é de conhecimento de vocês que eu estou na Comissão de Defesa Animal há 10 anos, então é uma atuação prática aí sobre direito animal, e aí vocês vão entender por que eu saí daquela bolha de achar gatinho e cachorrinho bonitinho e comecei a enxergar a perspectiva do direito animal como algo muito maior, tá? Muito mais importante e com fatos muito mais relevantes para a nossa sociedade como um todo, inclusive falando sobre segurança, falando sobre prevenção à violência, falando sobre saúde e tantos outros pontos que, quando a gente pensa na perspectiva animal e ambiental, a gente consegue falar, certo? Coloquei aí o slide para passar. Tá dando para ver, Alan? Tá sim, Pro. Pronto. Eu vou estar na tela do slide. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, Alan vai monitorando aí pelo chat, né? E as perguntas ficam para o final, é isso mesmo? Isso, Pro. Isso. Pronto, perfeito. Vamos lá. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma teoria chamada teoria do link. É uma teoria que trata sobre a relação dos maus tratos aos animais e a violência contra pessoas, tá? O que é que a teoria fala? Lá na década de 60, buscou um entendimento, a psicologia buscou entender do porquê e o que levava as pessoas a matar, né? Matar o outro ser humano. E essa teoria começa a partir daí. Voltando aqui sobre a teoria do link especificamente, ou teoria do elo, como alguns chamam, essa é uma teoria que constata que 80% de assassinos em série terroristas começam a sua vida de crimes maltratando animais. Bom, minha história com os animais. Eu tinha por volta de 10 anos, 9 anos, quando essa moça aí apareceu na minha vida, chamada de Paquita, né? Eu era fã da Xuxa, e aí ela apareceu na minha vida a partir da doação de uma prima do meu pai, que tinha uma cadela que tinha dado cria, e aí ela veio parar para mim e foi minha companheira durante muitos anos. Depois que ela morreu, eu criei um trauma e disse, não quero mais saber de bicho na minha vida. Aí anos se passaram, mais ou menos 16, 20 anos se passaram, e eu encontrei esse rapaz aí, atropelado na rua. Ele tinha uma fratura no queixo, que os veterinários, na veterinária chama-se de sínfise, e estava ensanguentado. Eu consegui resgatar, levei para a clínica e várias pessoas me ajudaram, enfim. Tirei esse. Nunca gostei de gatos, nunca tinha tido contato com gatos, mas eu vi ali um bichinho em sofrimento, quis ajudar. Depois, mais ou menos um ano depois, eu me deparei com essa moça, que estava aí, vocês podem ver, com um machucado na boca. Ela tinha pulgas, tinham outros machucados no corpinho dela, aparentemente foi do cruzamento, e ela estava prenha. A gente também cuidou, tratou, e aí viraram aí essas coisas lindas, né? Para vocês verem como o amor pode transformar a vida de qualquer um, inclusive dos animais. Então, o branquinho de baixo aí é Vitório, a tricolor é Cristal, infelizmente ela me deixou há 3 anos, mas enquanto pude, a gente conseguiu entregar para ela o melhor, né? Todo o amor que tinha. Minha coxinha de galinha, ela tinha um formato de coxinha, tinha um problema de saúde, que a gente tentou de todas as formas fazer um tratamento, mas infelizmente o problema de saúde acabou sendo maior.
Aí você pensa que parei ali, né? 2 gatos, enfim, um macho, uma fêmea, castrados, refugados, vacinados, tudo lindo. Não. Multiplica, Senhor, porque 2 não é suficiente. Aí nós temos na sequência a canina princesa, que é uma cadela vira-lata, caramelo. Depois tem Mia do lado direito, que é uma gatinha. Embaixo tem Pitico, ou como eu chamo de porcaria. E depois tem Tom, que é o moleque da rua. Sabe aquele amigo da rua que a gente tem que mãe não quer que a gente brinque? Pronto, é Tom. Tom é aquele carinha que a mãe fala, não anda com esse menino que não vai dar bom. Tom, ele bate nos gatos, pra vocês terem noção, a princesa é umas 5 vezes maior que ele e ela tem medo dele. Ele é o terrível. Bom, mas voltando para o que nos interessa, essa é a minha história, tá, com os animais. Tem mais 3 que ainda não entraram aí nos slides, porque eu ainda estou tentando adoção para eles, não me declarei ainda mãe deles, porém, eu estou cuidando, tá? Já são Falando... seus, né? Você sabe disso, que você já caiu nessa pirâmide, né? Não, É igual os 2 que eu resgatei e também fiquei, que era para doar e eu não doei, tá comigo. Pois é, eu sigo aqui tentando, né? Esperança. Não, são seus. Tá Faça igual. Você dizia o que para mim? É seu. Você não botou coleira? É seu. Pois é, seu. Foi, pois é. É seu. Pois Bom, é. pensando na perspectiva legal, o primeiro ponto é a nossa Carta Magna, o nosso texto maior, nossa lei maior, que é a Constituição. Lá no artigo 25, ele fala sobre a proteção da fauna e da flora, ser uma responsabilidade da sociedade e do poder público. Em seguida, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605. Lá no artigo 32, trazia uma pena de 3 meses a 1 ano para quem maltratar animais. Mas em 2020, faltou aí o 2020 no slide, mas essa lei 14.064, ela é de 2020, e aí ela inclui um parágrafo dizendo que para quem maltratar cães e gatos, a pena passa a ser de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda de qualquer animal, inclusive desse, tá? Se houver a morte do animal, há o aumento de pena de 1/6 a 1/3. Bom, essa é a parte que a gente tem na legislação, certo? Aqui só uma complementação, é que quando a gente estuda direito, a gente consegue entender que quando saímos ali da parte legal e técnica da lei escrita e seca, a gente tem a parte da interpretação da lei e aplicação, que são as jurisprudências, decisões de tribunais que vão formando ali um entendimento acerca de um determinado assunto e ainda que a gente encontre algumas decisões que vão de encontro ao direito dos animais, a grande maioria delas vem sempre a favor dos animais, tá? Lá atrás, os psicólogos eles começaram a estudar sobre a crueldade animal praticada por crianças. Aqui a gente já voltando um pouquinho para o foco da teoria do elo. Eles viram a inexistência de estudos sistemáticos sobre as crianças cruéis com animais e pouca literatura disponível à época, e pensaram na tríade, que é para prever um crime adulto. Como é que a gente pensa nessa tríade? Como uma eneurese persistente, atos incendiários de forma frequente e a crueldade animal. Isso é concomitante, tá, pessoal? Eneurese persistente é o excesso de xixi. Isso tem que estar associado com atos incendiários de forma recorrente, de forma frequente e crueldade com animais. Eles sozinhos não vão dizer que há um mecanismo ali de prevenção para crimes praticados por adultos. Mas, na infância, a crueldade animal ele é um ponto de alerta muito importante para as famílias. Essa tríade foi reavaliada. 84 prisioneiros, adultos, centro de saúde mental, um centro de saúde mental dos Estados Unidos, decidiu fazer essa reavaliação para ver se lá atrás o pensamento sobre a tríade estava correto. Então, destes 84, 31 foram condenados por crimes violentos contra pessoas e relataram essa tríade comportamental na infância, e os demais também apresentaram a tríade ou a tríade parcial, mas não condenados por crimes violentos, tá? E aí a teoria do elo vem para tentar responder a pergunta, né? Por que as pessoas matam?
Na década de 80, um pesquisador analisou crianças e adolescentes cruéis com os animais. Das 18 crianças e adolescentes que eles analisavam, estes já apresentavam um histórico de crueldade contra animais, de 5 até 14 anos, tá? Crianças e adolescentes. Os estudos, eles determinaram que a presença da tríade na infância ou na adolescência poderia ser um prognóstico de comportamento antissocial que viesse a trazer violências no futuro, tá? Então, quanto mais cedo fosse detectada a tríade, mais cedo a gente evita ali a prática de crimes violentos no futuro, certo? A inclusão da crueldade animal, ela nos Estados Unidos existe uma preocupação muito grande com o que maltrata bicho, tá? Então, o FBI sempre faz essas pesquisas, começou a pesquisar lá na década de 70, e de 36, lá na década de 70, eles conseguiram identificar 36 assassinos seriais, né? Assassinos em série, que são aqueles que têm um padrão ali de cometer o crime, foram entrevistados na prisão. E aí, o que é que o FBI, que, para quem não conhece, né, a Polícia Federal Americana, constataram que 46% desses foram cruéis com animais. Isso aconteceu na adolescência. Então, a Polícia Federal Americana, ela faz um mapeamento de crimes. Como é que funciona? Existe um determinado crime que aconteceu ou está acontecendo em uma região. O que é que eles fazem? Eles pegam a relação, o histórico, perdão, de pessoas que foram denunciadas por maus tratos e violência contra os animais, e aí eles começam a investigar estas pessoas, tá? Toda vez que tem um crime acontecendo, eles começam a investigação. Os primeiros investigados são aqueles que têm registros históricos de maus tratos contra os animais. Aqui tem um videozinho que eu botei acelerado. Qual é a relação entre os maus tratos para os animais e a violência social? Será que existe um elo entre eles? Não é de hoje que pesquisas comprovam a ligação entre bárbaros assassinatos e a violência contra os bichos. Maltratar um animal é estar a um passo da brutalidade contra o próprio homem. O abuso está presente como uma característica comum nos registros de estupradores e assassinos em série. Ele aparece de forma clara nas histórias de pessoas com comportamento violento compiladas em um estudo do FBI, a Polícia Federal Americana. Jeffrey Dahmer adorava dissecar animais. Aprendeu na escola. Mais tarde, dissecou 17 meninos, mantendo parte dos corpos na geladeira. Richard Allen Davis colocou fogo em muitos gatos. Acabou com a vida de todos os felinos de uma menina de 12 anos antes de sequestrá-la e matá-la. As pessoas que maltratam animais, elas são pessoas insensíveis. São pessoas que não têm sentimentos superiores de piedade. E essas pessoas, elas normalmente são conhecidas como psicopatas, como sociopatas, condutopatas. São pessoas perversas. E normalmente, essas pessoas, quando elas praticam crime e são julgadas, normalmente são pessoas de difícil recuperação social. Aí tem um dado, né, que dentro ali de um universo de 135 criminosos, incluindo ladrões e estupradores, 118 admitiram que queimaram, enforcaram ou mutilaram animais domésticos, tá? Incêndios propositais e crueldade com animais são 2 de 3 dos sinais da infância que caracterizam o potencial assassino em série. Inclusive, em uma palestra que eu ministrei na UFS há algum tempo atrás, me perguntaram qual era o primeiro ponto, né? Meu filho, ele foi cruel com o animal. Você precisa observar se foi um ato isolado, se ele tinha consciência de que ele estava sendo cruel com o animal ou não, tá? Aqui em Feira, recentemente, chegou para mim uma história que muito me assusta, que uma mãe, incomodada com fezes de gato ali no seu jardim, imagine, né, gente, fezes é um problema, na verdade, fezes é a solução, dizem os médicos aí, né, que ir ao banheiro é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, para que mostra que o nosso organismo funciona bem. Então, para algumas pessoas vira um problema as fezes do animal, porque tem uma ideia de que uma ignorância, na verdade, de que você vai pegar toxoplasmose se você estiver ali perto das fezes. Primeiro, toxoplasmose o gato só vai transmitir se ele se ele for positivo. Segundo, que para você pegar toxoplasmose das fezes de um gato positivo, você tem que comer as fezes. É muito mais fácil você pegar a partir de um vegetal mal lavado do que
do gato. Recentemente, uma conhecida grávida me falou: você não acredita, eu tô com deu positivo aqui o exame da toxoplasmose, eu nunca tive gato. Então, não tem nada a ver com gato. E aí, o que me assusta é que essa mãe está instigando o filho, né, uma criança de 8 anos de idade, a correr para espantar o gato ou os gatos que estão ali circundando a casa ou defecando na frente dela. Então, para ela, isso é um problema, isso me assusta, porque ali ela pode estar dando um start para que a criança venha a ser um adulto violento lá na frente, né? E depois vai se perguntar por quê. Se ele não tem, a criança não tem empatia, não tem respeito, não tem responsabilidade com o bichinho, ela dificilmente vai ter com outra pessoa, tá? Aqui é um caso prático de atuação da OAB. Houve uma perseguição policial, os criminosos estavam em fuga, pularam umas cercas, entraram nesse sítio, perto de, acho que em Conceição da Feira, se não me engano, e aí os policiais pularam junto, entraram, e aí se depararam com essa situação aí grotesca, animais de raça, aí para quem gosta de comprar bicho de raça, para quem acha que deve estimular o comércio, não é pelo animal, de forma nenhuma, qualquer animal pode nos dar amor de todos os jeitos, mas todos eles, né, todas as espécies, tamanhos, raças, enfim, eles podem nos dar amor da mesma forma, mas quando você compra, você estimula um comércio que trata os animais aí dessa forma que vocês estão vendo, tá? Então, animais, vejam cabisbaixos, ambiente extremamente sujo, extremamente magro, sem alimentação adequada, animais com a corrente, esse da direita e esse caramelo da direita, ele estava tão, a corda era curta e ele só conseguia sentar, ele não conseguia se deitar. Os outros ali muito magros, ambiente sujo, todos presos. E aí vocês podem se perguntar nessa geladeira, né? O que é que tem nessa geladeira? Quem já assistiu essa palestra sabe, então não vale responder. Essa geladeira, gente, era uma geladeira que o cuidador desse espaço precisava guardar o corpo de algum animal se ele morresse, para provar ao dono do espaço, eu não posso nem dizer que ele é tutor dos animais, mas enfim, aquele responsável oficialmente pelos animais, mostrar que ele não vendeu e que o animal morreu. Então, esse rapaz, esse cuidador, ele estava ele estava em uma condição análoga à condição de escravidão, ele não tinha nenhum tipo de respeito, não era praticado nenhum tipo de respeito à sua situação de trabalhador, não tinha carteira assinada, não tinha nada, mal recebia qualquer valor, não tinha direito à alimentação. Essa água aí que vocês estão vendo são garrafas que os vizinhos ficavam com pena e davam, e ali embaixo é o corpo do animal. Então, aqui a gente está vendo a teoria do elo na prática, tá? Há uma violência praticada contra os animais e há uma violência praticada contra uma pessoa. E aqui você precisa ampliar o conceito de violência. A violência, ela não é só aquela violência física, existe uma violência emocional, existe uma violência de coação, existe uma violência de você colocar a pessoa numa condição de submissão que ela precise fazer exatamente aquilo que você quer que ela faça, tá? Bom, alguns casos práticos, tá? Um menino de 11 anos matou Maicon Rodrigues, de 6, e ele confessou que matou da mesma forma que costumava matar os seus gatos. De que forma? Degolando. Isso foi publicado no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, em 2004. No Brasil, o caso mais conhecido, quem ainda não leu sobre, não assistiu, tem vários filmes e documentários sobre o Maníaco do Parque, que o nome dele é Francisco de Assis Pereira. Ele, desde criança, maltratava animais, né? Existem notícias, e ele também já deu entrevista dizendo que ele gostava de assistir quando o tio matava os bois. Ele tinha prazer em ver o boi ser marretado. E ele pegava as rolinhas, uma espécie de pássaro, fritava essas rolinhas, ainda em vida. Ele pegava cães e gatos da vizinhança e ele atirava, jogava pedra, além de violentar as cadelas, né? Ele foi preso anos depois foi indiciado, na verdade, e condenado pela morte de mulheres
que estavam... ele atraía essas mulheres... Tem algum microfone aberto. Ele atraía essas mulheres para um terreno, ele se dizia agenciador, né? Era uma época que não tinha rede social e tal, então ele dizia que ele era fotógrafo de uma determinada revista, e muitas mulheres achavam ali uma oportunidade de trabalho, mas na verdade ele fazia uma atração dessas mulheres para um terreno baldio, praticava o vilipêndio de cadáver, né? Ele matava e estuprava, e às vezes ele estuprava e matava ao mesmo tempo. Tá? Foi um caso muito de grande repercussão aqui no nosso país, e quem ainda não assistiu nenhum documentário ou filme sobre ele, vale a pena para entender um pouquinho como é que a mente dele funcionava. No sábado da semana passada, cometi o meu primeiro assassinato. A vítima foi minha querida cachorra Sparkle. Nunca vou esquecer o uivo que ela deu. Parece algo quase humano. Então, nós rimos e batemos mais nela. Essa frase aí é do Luke, ele tinha 16 anos, e ele foi acusado pela morte da mãe e por ter matado a tiros 2 colegas dele lá no Mississippi, nos Estados Unidos. Aqui outros casos, tá? Albert, ele assassinou 13 mulheres, na juventude ele prendia cães e gatos em jaulas, e depois ele atirava flecha nesses animais. Edward, ele foi condenado à forca pelo estrangulamento de 3 mulheres, lá em 1942. Colegas de infância relataram que ele tinha um hobby de cegar passarinhos com agulhas, tá? Um hobby que eles diziam ser mórbido. Luke Woodman, aos 16 anos, esfaqueou a mãe e matou 2 adolescentes, incendiou o próprio cachorro. Né? Ele despejou um líquido inflamável, né? Gasolina, álcool, enfim, na garganta, e colocou fogo ali no animal de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo. Aqui é um caso que aconteceu no Brasil. 11 animais morreram carbonizados. Era um abrigo, tá? Foi lá no interior de São Paulo. A cuidadora desses animais, a protetora, ela tinha um relacionamento, pôs fim a esse relacionamento, o ex-companheiro não aceitava e começou a ameaçar. Ela, então, decidiu fazer um boletim de ocorrências, se deslocou até a delegacia. Nesse momento, ele chegou lá com um galão de combustível para incendiar o espaço, matar os animais e ela. Ele disse isso depois, quando foi preso, que ele queria matar os animais e ela, tá? Aqui, gente, para vocês verem como o FBI considera tão grave a prática de crimes contra animais, tá? Como eu já tinha dito, né? Eles rastreiam aí os homicídios, assaltos e demais crimes a partir de quem praticou maus tratos contra os animais, e eles têm uma campanha. Tem um outro videozinho curtinho aqui para a gente ver, presta atenção. What did you say happened to the dog again? 76% dos animais abusados também vão ter nas casas, né? Também vamos ter ali pessoas sendo abusadas e na escala vem a mulher já foi abusada, o próximo é o menino, tá? O médico perguntou ali, pediu para ela repetir o que aconteceu, repetir o que aconteceu com o animal. Então, provavelmente o animal foi a primeira vítima, possivelmente ela tentou defender o animal, isso acontece muito em violência doméstica, e aí ela foi agredida, mas conseguiu levar o animal para atendimento. A próxima vítima é o filho. Bom, as pessoas que maltratam bicho e quando entram ali na tríade e começam a ter esse comportamento, são pessoas que, em regra, vão se sentindo potencialmente mais forte. Então, ela começa porque ela enxerga como mais fraco do que ela. Ela começa pelos vulneráveis, então ela começa pelos animais, crianças, idosos, mulheres, tá? São vítimas em potencial. Eu procuro manter distância sempre de quem maltrata animais, porque eu sei que são agressores em potencial e sei que se não gostam de bicho e não respeitam a vida animal, não gostar, vou refazer minha frase, tá? Gostar ou não gostar é um critério subjetivo. As pessoas não são obrigadas a gostar de bicho e não são obrigadas a não gostar de bicho. É completamente subjetivo. Mas maltratar animais, eu tenho 2 pés atrás, eu evito mesmo conviver
com pessoas, porque eu sei que existe um risco grande daquela pessoa ser agressora de outras pessoas, tá? Então, é uma coisa minha, pessoal, que eu prefiro manter distância realmente. É muito sério isso, tá? Falar sobre prevenção à violência, e é um ponto muito grande, muito debatido na sociedade, mas a gente está esquecendo de olhar para a raiz ali do problema, né? Que é um start que a gente tem de quem maltrata bicho ser um potencial agressor de pessoas. Aqui são os caminhos que a gente faz, que a gente entende como caminhos de prevenção à violência, que é ir até as escolas. A gente tem um projeto chamado AB Vai Escola. Então, a gente vai até as escolas de forma lúdica e educativa. A gente busca estimular nas crianças o respeito pelos animais, porque se as crianças tiverem respeito pelos animais, facilmente elas vão ter respeito pelas pessoas. E muitas vezes ela consegue transformar isso dentro de casa, transformar essa perspectiva de que animal é coisa, animal de nada serve, para um ser que coabita conosco no planeta e que precisa de respeito, assim como a gente precisa, tá? E para fechar, pessoal, vou abrir para as perguntas. Mahatma Gandhi, ele dizia que a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados, tá? Então, essa é a apresentação que eu trouxe para vocês. Tem algumas outras considerações que não estão nas apresentações aqui, nos slides, mas que eu vou falar. E antes de falar, quem quiser perguntar, é só se manifestar. Falem agora ou não se calem para sempre. Professora, antes de Gabriel, que Gabriel ele levantou a mãozinha aí que falar, eu fiz uma correlação e eu tenho uma dúvida com a senhora, que talvez seja uma dúvida, pode ser elucidada de forma clara para todo mundo que está aqui nos assistindo e assistindo essa belíssima palestra da senhora sobre direito animal na perspectiva à luz da teoria do elo. Em 2016 foi publicado um estudo pelo MDPFP, aqui no Brasil, sobre o direito animal, violência doméstica e a sua relação e a correlação com a teoria do link, teoria do elo. E aí destacou, teve um enfoque muito importante sobre a importância do médico veterinário, né, para ajudar na elucidação desses crimes, né, e na denúncia. Então, a minha pergunta é: podemos considerar que todo agressor, todo torturador de animal, que violenta animal, ele pode ser considerado um psicopata? Ele pode ser considerado uma pessoa com um gravíssimo problema, até psicológico, e ele apresenta ele é fator de risco para a sociedade, para o meio social? E as crianças que apresentam esses comportamentos, como a gente pode tratar essas crianças? Como o Estado, como a própria justiça, a lei, ela pode ajudar nesses casos? Perfeito, Alan. Excelente colocação. Com relação ao agressor de mulheres, eu não posso dizer para você que são todos psicopatas, porque isso depende de um diagnóstico de um psiquiatra, de um psicólogo, de um profissional da área, para dizer que ele é psicopata. Como disse Guido, o psicopata, ele não tem empatia, ele não se sensibiliza com a dor do outro, pelo contrário, ele se diverte com a dor do outro, tá? A pessoa que agride um animal, ele é um agressor em potencial. Já vimos casos de pessoas violentas com outras pessoas, mas que com bichos eram extremamente amorosas e carinhosas. Não é a regra, é a exceção. Então, aquele que maltrata o animal é um agressor em potencial para maltratar pessoas, para praticar violência contra pessoas. Aquele que maltrata o animal, ele tem 80% de chance de maltratar e de violentar pessoas, tá? Na prática, é porque não dá para trazer, principalmente numa palestra online, para trazer todos os casos que eu já vi e que eu tenho conhecimento. Mas a grande maioria desses casos de violência doméstica tem um ponto ali muito importante, um estudo, inclusive, de 2020, que está no meu artigo. Evanildo vai ter chamada sim para receber o certificado, tem que ficar até o final e assinar o form. Um artigo de 2020 foi publicado, onde houve a constatação sobre violência doméstica, violência contra animais, essa relação,
e a prática cruel ser tanto contra o bicho como contra a mulher. E qual era essa prática cruel? Eles usavam os animais para ameaçar as mulheres, ameaçar e fazer com que elas seguissem aquilo que eles queriam, né? Usavam ali o animal para isso. Tem um caso no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, que a cachorra sofria maus tratos, até que a moça, que era a tutora dela, ela tinha um companheiro, e ela viu que ele estava violentando a cadela. Aí o que ela fez? Ela começou a brigar com ele, entrar em luta corporal. Imediatamente ele pegou uma faca para tentar matá-la. Os vizinhos ouviram, chamaram a polícia chegou. Ele praticava violência contra o animal. Ela não sabia. Ela flagrou e se deparou com essa situação, tá? Aqui em Feira, alguns anos atrás, eu atendi uma moça que morava numa casa, tinha uma disputa de herança, ela morava com os animais. O irmão dela não queria que ela morasse lá com os animais, queria que ela saísse da casa a todo custo, porque ele queria vender, ele queria o dinheiro, ele era viciado em drogas, ele queria o dinheiro para comprar droga. Mas ela disse que ela ia sair da casa no momento que fosse correto sair, porque a casa ainda estava no inventário, ainda estava acontecendo o processo, então ela não tinha porque sair. Ele chegou ameaçando que se ela não saísse naquele dia, que ele ia tocar fogo na casa. Olha o fogo, viu? Ele ia tocar fogo na casa para matar ela e os bichos. E aí a gente conseguiu o apoio da polícia militar, ele fugiu, conseguiu o apoio da polícia militar e ela com calma foi e fez a mudança dela. Então, é um ponto de alerta. Para a gente constatar psicopatia, a gente precisa dos profissionais da área para testarem e diagnosticarem. Mas que é um grande sinal vermelho né? Pessoa que maltrata bicho pode matar a gente. E com relação às crianças? Em alguns estudos publicados, alguns artigos que eu li, os psicólogos dizem o seguinte: a criança, ela pode ter um ato isolado de violência contra animais. Costumo dar esse exemplo. Meu sobrinho tinha por volta de um ano e pouco, louco por bichos. Eu tinha resgatado o Tom, aquele molequinho da rua. Então era uma porcariazinha desse tamanho. E João estava na banheira tomando banho, e aí ele pegou Tom para dar banho. Ele ia matar o gato, mas ele não sabia. Para ele estava tomando banho, ele queria se divertir com o gato. Ponto. Isso aí não é maus tratos. Mas se ele pegasse Tom e dissesse, gato chato, vou matar e tal, aí é um ponto de alerta. Teve um caso recente que uma criança de 8 anos de idade, ele trucidou 14 animais, que eram animais, inclusive, de criação da família. Cães, gatos, ovelhas, ele trucidou 14 animais. Provavelmente ele deu algum sinal na infância não, né? Antes disso, que ele era criança. Antes disso, e aí ele foi e praticou esse ato. Se a família não pega, se as câmeras não pegam, os próximos a sofrer violência, quem são? Os seus que estão ali em sua volta. Seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, enfim. Então, de 3 até 6 anos de idade, 7 anos de idade, a criança pode ter um traço de violência não consciente. Agora, se ela tem um traço de violência e tem um traço consciente de que ela está maltratando, aí a família precisa levar para um psicólogo, ele precisa ser diagnosticado e acompanhado, tá? Tem transtornos que... Desculpa, não sei se a palavra é transtornos, mas tem um diagnóstico de TOD que eu já vi de perto. O adolescente de 14 anos, ele era diagnosticado com TOD e ele tentou violentar a irmã e a mãe, a irmã mais nova do que ele. E aí ele fazia uso de medicamento, à época a família não estava conseguindo fazer com que ele tomasse o medicamento, e ele entrou num transtorno muito grande, e aí ele conseguiu, a família conseguiu controlar ali depois que ele foi internado, mas ele tinha um histórico de não maltratar de forma muito
dura, mas maltratar no sentido de espantar o animal, de o animal estar passando e ele assustar para o animal sair, sabe? Então, é um ponto como a gente costuma dizer, né? É uma red flag aí que a família precisa estar muito bem ligada sobre como a criança se comporta com os animais. É um dos pontos principais para, quem sabe, um diagnóstico de psicopatia. Não sei se eu respondi sua É, pergunta. respondeu, Pro. Muito obrigado. Trouxe esses dados, É, Alan, que eu acho que também está ligado ao que você perguntou, que tem esses dados do meu slide, que normalmente eu trago a relação da violência animal com a violência doméstica, né? Que eu acho que tem relação com a pergunta que você fez. Então, 50% das mulheres em situação de violência afirma ter adiado a saída de casa por ter medo do que aconteceria com o animal de estimação se ele ficasse para trás. Então, ela não tem para onde ir, como levar o animal, e ela sabe que se ela sair o animal ficar em casa, o animal, ele vai matar o animal, né? E 96% dos agressores de animais, eles possuem históricos de outras infrações penais, incluindo violência doméstica. Então, 93% dos agressores de animais, quando eles são detidos, possuem. E a violência doméstica, ela está no topo. Então, isso já fala muito sobre a teoria do elo, né? 93% é uma porcentagem muito alta. Inclusive, Raquel, foi bom você E, trazer. em casos de abrigo, relata que seus agressores também ameaçam ou feriram os animais da família. Então, sempre, a maioria dos casos vai se iniciar nas agressões aos animais. Vai fazer medo à mulher com o animal. Eu, por exemplo, eu tenho meus gatos, eu tenho meu gatinho preto que eu trato ele como filho. É meu filho. Então, se uma pessoa ela quer me ferir, ela vai começar por ele. Porque ela sabe que se mexer com o meu gato, vai me magoar, vai me machucar, eu vou ter medo, vai ameaçar o meu gato. Então, assim, meu gato ele é muito bem cuidado. É o amor da minha vida. Eu falo direto, meu gato é meu filho. É mãe de gato, sou mãe de pet mesmo. Não nego a ninguém. Então, uma pessoa que quer me ferir, ela vai vir, vai me ameaçar. Olha, se você não voltar para mim, eu vou dar fim nesse seu gato. Eu vou enlouquecer, eu vou surtar. Ah, ele vai matar o meu gato, ele vai me enlouquecer. Então, tem gente que não compreende essa questão das mulheres acabarem continuando por conta. Ah, mas vai ficar por conta de um animal. Ah, mas não vai sair de casa, não vai deixar por causa de um gato, por causa de um cachorro. Não é só um gato, não é só um cachorro, não é só um animal. A gente cria um amor, a gente cria uma relação. Inclusive, eu estou deitada e os dois estão deitados em cima de mim. Então, as pessoas precisam entender que muitas mulheres ficam vulneráveis porque elas não querem deixar para trás o animal que é seu bem precioso também. Então, isso entra, então, em 71% dos casos, em 50% dos casos das mulheres em situação de violência. Elas não querem sair de casa e deixar os seus animais. Só complementando aqui, Raquel, que você está trazendo, que é bem importante, que é com relação aos abrigos, tá? A grande maioria dos abrigos no Brasil não acolhem os animais, acolhem apenas as mulheres. Exatamente. E aí muitas acabam ficando nas casas, né? Ficando ali com os agressores, porque não querem deixar seus animais, já sabendo o que pode acontecer, tá? Mas acho que a mão de Gabriel tá cansada aí já. Gabriel. Só antes de Não, Gabriel falar, pode rapidinho. deixar, você vai falar. Só fazendo uma correção, professora. O estudo, o artigo que foi publicado, ele foi, para os que tiverem interesse em buscar o artigo, ele foi publicado pelo Ministério Público do Distrito Federal. Somente isso para o colega Gabriel. Pode falar, Gabriel. Pode fazer a sua pergunta. Boa noite, colegas. Professora Tiziana. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, né? Sim. Então, na verdade, é um prazer, uma satisfação participar aí desse mini curso. A causa animal também, tá certo? Esse ano eu faço 46 anos, eu costumo dizer que eu nasci já com bicho dentro de casa. Minha mãe, aprendi com ela esse ofício de resgate. Para vocês terem ideia, minha mãe é uma senhora de 78 anos de idade, que mora em Salvador, em uma casa com 30 animais, 30 gatos resgatados da rua.
E é uma luta, assim, porque eu tenho uma irmã mais velha que fica bastante preocupada, né? E minha mãe, ela pega com aquela intenção de doar, mas acaba ficando, não doa animal nenhum. Toda professora Tiziana. É terrível, terrível. Aqui em casa a gente tem 6 gatos, né? O Ninja, ele tem 3 anos mais novo do que Rafael. O Rafa está com 19 e Ninja está com 16 anos. É o mais velho da turma. Seguido de 5 gatinhos agora, recentemente resgatados, e cada um com seu histórico. A gente resgatou um que jogaram no esgoto, o outro que abandonaram numa comunidade rural aqui em Santa Amaro, um outro que eu peguei, que a gente resgatou, enfim. E 4 cachorros, cara. É uma luta, porque de 2 em 2 dias, mais ou menos, areia higiênica, ração para gato. Meus cães, aí eu separo, né? Que em cima a gente vive com Stuff e Matilda. Eles não sabem, não, mas é um Pitbull e um Rottweiler que adora beijo, adora colo, adora visita, super sociáveis. Eu sou mais antissocial do que eles. E o que é que acontece? Stuff, ele tem uma problemática, ele é alérgico. Então, ele não pode comer nada que tem aves. A gente tem que pegar ração específica para ele, e são caras. Aí eu preciso pegar para outra também. Entendeu? Então, como Raquel falou, né, a colega Raquel disse, do sentimento. É um filho mesmo, cara. Inevitavelmente é um filho. Eu costumo dizer aqui em casa, cada bicho que morre, Rafa principalmente, é um sofrimento terrível. Eu costumo dizer, quem gosta de bicho vai viver esses momentos do luto o tempo todo, porque os bichinhos têm, inevitavelmente, né, um prazo de vida muito mais curto do que a gente. Infelizmente, né? É terrível isso. E aí, o que eu venho trazer, na verdade, é uma atualização em relação... eu faço um estágio no escritório de advocacia de um amigo de infância meu, o doutor Yuri, e recentemente chegou um caso lá, onde um rapaz da zona rural, semi-analfabeto, ele só sabe escrever o nome dele. Ele foi acusado pela companheira, né, de agressão e ela apresentou uma medida protetiva dizendo que ele havia agredido ela, né? E aí o Yuri corre para a delegacia para representar e aí descobre que, na realidade, ele é matuto da roça, mas nunca agrediu a mulher. Houve ali, certamente, algo, uma violência psicológica, né, da convivência, uma vez que ele é um cara rude. Mas 2 filhos com ela, uma casa dentro de uma zona rural, relativamente próxima aqui do centro da cidade, e conseguiu provar que, na realidade, não houve agressão. O que foi que houve? A mulher simulou, na realidade. O filho mais velho dele segurou ele. A mulher aparece, né, na frente na hora de uma discussão. O mais novo acerta um soco no pai, nesse rapaz, né? Ele aí fica com o olho super comprometido, faz lá o exame de corpo de delito e ele precisa se afastar da casa, né? A medida era que ele se mantivesse lá 300 metros de distância, tal. Mas, na hora que quem fez a triagem foi eu, batendo papo com ele, aí eu venho, né? O nome dele é... Senhor Aloysio, me diga uma coisa, e a zona rural? Essa propriedade rural do senhor? O senhor cria animais? Aí eu tenho galinhas e tenho uma cachorra, pretinha. Aí eu disse, o senhor está afastado da casa há quantos dias? Há 3 dias. E quem é que está alimentando os cachorros? Eu não sei, talvez eles, né? A mulher e os filhos. Ele disse, beleza, então, mas tem que correr, a propriedade está trancada? Está trancada. A irmã, a gente comunica, né? Precisa alimentar os animais, porque senão vai ser mais um crime, uma vez que o senhor é o responsável pelos bichos, né? Quando chega lá, o portão trancado, a irmã dele faz o registro e mostra. A cachorra está aqui na varanda da casa. Na hora que eu vi a imagem estava longe, eu vi assim, né, uma mancha preta, a cachorra deitada. Imagina, em zona rural, a pessoa aparece no portão e a cachorra não levanta. Eu digo, esse animal está morto. Esse animal está morto, cara. Aí no dia seguinte a gente consegue a autorização do delegado, né? Chega lá, corre para ver o animal. E quando essa irmã tem acesso ao imóvel, o cachorro lá já não estava mais na varanda, estava a mancha de sangue, e ele foi arremessado no córrego
no fundo da propriedade dele, a cachorrinha dele. Meu amigo, a gente, quando comunicou que essa cachorra morreu, o seu Aloysio, você acabou de chorar. Aí eu chego para Yuri e digo, Yuri, você não tem outra saída, cara. Você vai ter que fazer um pro bono aí e precisa responsabilizar essa família, meu amigo, que eles são assassinos. A gente aí conseguiu, né, as fotografias da bichinha largada lá no córrego, aquela coisa toda. Enfim, é terrível. Mas o que eu trago aqui, além dessas experiências terríveis, né, quando lida com o bicho, assim, é uma coisa que mexe muito com a gente aqui em casa. Eu não gosto nem de matar inseto, para você ter ideia. Assim, acho que todo bicho merece todo o respeito do mundo. Mas eu vim trazer aqui, professora, na verdade, eu separei 2 perguntinhas em relação, principalmente, à reforma do Código Civil, né? Essa reforma, o projeto de lei 6.229 de 2024, de Rodrigo Pacheco, tá certo? Onde eles buscam retirar os animais da categoria de bens móveis, né? E de que maneira essa mudança de classificação jurídica, né, altera na prática a aplicação dos institutos de posse e propriedade. Entre outras palavras, como harmonizar, né, o direito de propriedade com a autonomia do bem-estar do animal, evitando assim, né, essa desconsideração da coisa, que ela seja apenas uma alteração semântica sem efeitos reais, né, protetivos. Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, baseado nessas minhas pesquisas, uma vez que eu conheci o direito agora e estou apaixonado, eu percebo que, na verdade, em relação à evolução do direito, quando se fala de proteção de animais, né, pelo viés da moral pública, punia-se a crueldade, né, no passado, apenas para não causar um desconforto, né, da sensibilidade da pessoa que vê o bicho morto. Mas para a proteção fundamentada na ciência, professora, reconhecendo o animal como sujeito de direitos, tá certo? E interesses próprios. Diante dessa evolução, como o direito brasileiro deve lidar com o conflito entre o status de ciência e a manutenção de práticas culturais ou até mesmo econômicas, né, que usam bichos ainda em laboratórios, né? A gente vê essas notícias terríveis. Existe aí uma incompatibilidade lógica, né, e ética, né, do legislador. Será que ele está ignorando ao tentar conciliar esses 2 mundos? Tá certo? E, na sua opinião, assim, o que deveria mudar realmente no Código Civil? Ele está bom ou precisa ainda de algum ajuste? Eu digo assim, sua opinião pessoal. Perfeito. Vou tentar responder as 3 perguntas em uma só. Se eu esquecer de algum detalhe, você chama atenção, tá? A primeira pergunta é com relação à mudança do Código Civil. O Código Civil diz que o animal ele é um ser semovente. Tente definir o que é um ser semovente, aquele que se movimenta por sua autocapacidade de se movimentar, mas não traz o reconhecimento da ciência. Aí são 2 pontos. Primeiro, o que é ciência? É a capacidade de sentir, de sentir dor, de sentir medo, de sentir frio, de ter depressão, todas aquelas sensações que nós, seres humanos, temos, os bichos também têm, tá? O bicho sente saudade, o bicho tem doença, o bicho fica alegre, o bicho fica triste, o bicho tem sangue correndo nas veias, coração batendo no peito. Então, todos aqueles sentimentos que a gente tem, todas aquelas sensações físicas que a gente tem, o animal também tem. Por outro lado, a gente tem um Código Civil vigente, dizendo que o animal é uma coisa. A doutrina fala que é uma coisa a partir da definição do Código Civil. Bom, existe uma proposta de mudança, tá? Mas a gente vai se esbarrar nas questões financeiras, na bancada ruralista, que não quer que a proteção animal se estenda para os animais de produção. A gente vai se esbarrar no interesse financeiro exclusivamente, sem pensar no direito dos animais. Então, aí você tem a prática de algumas atividades que incluem animal. Eu não costumo falar de prática esportiva, porque eu acho que esporte é um ato voluntário, de vontade. Você faz aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer. Quando você coloca um animal para praticar uma atividade que você quer, mas você não sabe se ele quer, então eu acho que a gente precisa repensar essas práticas envolvendo animais. E tem também a questão dos animais de produção, de reprodução.
Recentemente saiu uma notícia bizarríssima de uma clínica que tirava sangue dos gatos, na verdade, comprava sangue de gatos para transfusão de sangue de gatos, aprisionando outros gatos, tá? Fazendo a exploração ali do sangue do animal. Primeiro, o Código Civil, como a gente sabe, né? A lei precede o fato, mas o Código Civil ele está renascendo aí com um lapso e um atraso muito grande, tá? Porque é óbvio que é um avanço, a gente não deve desconsiderar. Entendo que deve ser considerado um ser, a capacidade dos animais despersonalizados, porque a gente sabe que quando é que se adquire a personalidade jurídica, todos nós aqui sabemos, mas a gente tem um avanço legislativo, tá? Então, eu consigo enxergar que a gente tem um avanço na perspectiva da definição, das pessoas entenderem que todos os animais, eles são sencientes e eles possuem aquela capacidade limitada, certo? Inclusive, eu vou mostrar já para vocês aqui uma decisão recente sobre isso. Com relação ao avanço para outras áreas, testes em animais, recentemente tem se eu não me engano, está faltando a sanção do presidente para a gente não fazer mais testes em animais. A gente tem os animais de reprodução para consumo humano, a gente tem os animais que são utilizados nessas práticas consideradas esportivas, a gente tem os animais que estão ali para venda. Se você me perguntar assim, a pessoa está vendendo um cachorro, é crime? Não, não é crime. Mas se esses cachorros, as mães e os pais desses cachorros que estão para venda estiverem em condições de maus tratos, aí a gente está diante de um crime. Tirar o animal da condição de coisa e reconhecer a senciência dele é um ponto importante. Eu espero que o Código Civil consiga abarcar tudo isso, porque lá em 2020 a gente só conseguiu aumento de pena para cães e gatos. A gente não conseguiu para cavalo, a gente não conseguiu para porco, não conseguiu para boi, não conseguiu para pássaro. Gente, os animais que mais sofrem com rinhas são os pitbulls, os cachorros pitbulls e os galos, que são expostos ali à violência extrema para brigar e alguém apostar neles e ganhar, tá? Tem um filme que chama Mundo Cão, com Lázaro Ramos. É um filme muito interessante sobre a questão de como você cuida do bicho, de como você pensa sobre as pessoas. E tem um outro filme que chama Sequestro, é um filme espanhol. Eu não sei falar em espanhol a palavra sequestro, mas o nome do filme é Sequestro. E vocês vão ver essa relação direta de violência envolvendo bicho, envolvendo gente, tá? E aí eu vou mostrar a vocês aqui uma decisão. Eu apresentei o meu artigo do mestrado e o meu tema foi esse, né? A vulnerabilidade e o direito animal, sobre a tutela jurisdicional contra a omissão. Eu não vou mostrar para vocês o que foi apresentado, mas eu quero mostrar para vocês aqui esse caso, tá? Caso do cão Scooby, ele aconteceu no Ceará. Esse cão, ele foi resgatado com 3 quilos de pelos acumulados. Ele tinha infecções gravíssimas, era um cão idoso, ele não conseguia andar. Isso vem da negligência familiar, tá? E aí, o que aconteceu? Que para mim foi fantástico. O juiz, ele entendeu que o animal ele tinha capacidade processual. Por que ele tinha capacidade processual limitada? Porque ele precisava de um representante legal. Lembra quando a gente estuda capacidade civil? A gente estuda capacidade civil de quem pode ou não pode, quem precisa ou não de representação. Então, guardadas as devidas especificidades de cada um, esse animal ele foi representado por uma ONG. E essa ONG, ela conseguiu convencer o juiz da situação de maus tratos, conseguiu reparação de dano moral e material. Além de que houve um acordo com o Ministério Público, os antigos tutores desse animal, eles foram obrigados, eles foram obrigados não, né? Eles fizeram um acordo para o pagamento de R$20 mil para entidades de proteção.
Porque o que acontece na rede de proteção hoje, na prática? A pessoa maltrata o animal, o protetor, a ONG, vai lá, resgata o animal e fica com todos os custos de veterinário, de tratamento, de vacinação, de castração. Tudo aquilo que o animal precisa fica a custo de quem está ali fazendo o resgate. E quem maltratou, normalmente fica de fora. E essa perspectiva de entender essa capacidade processual limitada dos animais, ela está mudando. A gente já tem aí diversos casos. Outro ponto que é importante para esse caso é o ponto quando a gente tem ali a guarda compartilhada de animais. Então, um casal, uma família que se separa tem um animal de estimação, e aí eles vão dizer, não, ele vai passar uma semana com você, uma semana comigo, as despesas aqui, o quanto é que a gente gasta por mês? 200, 300, 500 reais, metade é meu, metade é seu. Se o animal adoecer, isso já vai mudando para o reconhecimento de, como o professor Pamplona fala, Rodolfo Pamplona, da família multiespécie. A gente tem uma família com espécie humana e espécie animal. Então, veja que o cenário, ele demora muito, é muito lento de mudar, mas está mudando. E o principal ponto que eu acredito e espero que seja um ponto aí de destaque para esses casos é você trazer essa mudança do Código Civil, tirar o animal ali de objeto, de coisa, para protegê-lo da forma que ele deve. E aí a minha expectativa é que isso sirva para todos os animais. Se vai acontecer, eu não sei, porque a gente tem aí um comércio e uma movimentação financeira altíssima a partir da compra e da venda de animais, da exploração de animais, né? Aí você tem exploração nessas práticas, você tem exploração de animais de tração, você tem exploração de animais que já não existe mais de circo, mas durante muitos anos aconteceu. Tinham algumas perspectivas de que os zoológicos seriam um desses lugares, mas depois criou-se a ideia de que os zoológicos abrigam animais que são vítimas de maus tratos, o que seria um caso bacana de implementar, de você ter ali aquele espaço mantido pelo Estado, com possibilidade de arrecadação a partir de visitas e tal, para cuidar desses animais que foram vítimas de maus tratos, porque o grande problema hoje é o animal vítima de maus tratos, fica ali vulnerável porque a gente não tem para onde levar. A gente só consegue atuar quando tem um local para abrigar esse animal, tá? Então, são várias perspectivas aí de mudanças. Eu acredito, pessoalmente, que essas mudanças elas vão acontecer quando as pessoas entenderem e passarem a respeitar a coabitação. Na maioria dos condomínios aqui em Feira, pessoal, eu recebo, sobre a maioria dos condomínios aqui em Feira, eu recebo demandas todos os dias sobre animais em condomínios que são alimentados. Não pode proibir de alimentar. As decisões judiciais, a que saiu recente do Distrito Federal é uma exceção à regra. Deve ter algum movimento ali importante, ou a protetora não estava zelando devidamente do espaço, enfim. Mas a grande maioria das decisões são a favor dos animais para que as pessoas possam alimentar, certo? Então, a minha perspectiva é a gente entender e respeitar que a gente não é dono do planeta, que a gente coabita com os animais. Não adianta eu abrir, clarear a mata para poder fazer uma casa, para poder fazer um prédio, vender, ganhar dinheiro, se eu estou destruindo espécies ali que a gente precisa de todas elas. A gente precisa das abelhinhas, a gente precisa dos esquilinhos, que eles enterram ali as sementes, aí eles esquecem, aquelas árvores crescem a partir dali, tá? Então, todo animal tem a sua função. A gente tem os sariguês, né, que são tão perseguidos, eles comem cobra coral, parece um petisco para eles, e eles conseguem não sofrer nenhum tipo de dano físico a partir disso. Então, a gente coabita com os animais. Eu falei outro dia para uma colega advogada sobre essa situação de animais e condomínios. Aí eu disse assim, olha, a gente precisa entender que a gente coabita com os animais e respeitar os animais. Inclusive, quando a senhora sair daqui, a senhora vai comer o quê? Um animal morto no seu prato. Não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que partir dessa ideia. Eu não estou aqui condenando a pessoa que mata um animal para se alimentar, ou que cria ali um animal que se alimenta. Não é sobre isso. É sobre você explorar de forma constante,
de forma intensa, sem respeitar os cuidados com os animais, a exportação de animais vivos aí pelos mares do mundo inteiro é algo grotesco, muito criticado pela proteção animal, mas acontece, está acontecendo. E o que a gente fala sobre mudanças? A gente precisa pensar numa perspectiva e trazer para essa geração que está vindo agora a ideia de proteção animal. Eu fiz isso no condomínio, tem algumas pessoas reclamam, né, dos animais, mas a maioria das crianças gosta dos animais. Aí eu chamei e fiz assim, vem cá, vocês gostam dos animais? Sim, tia, a gente gosta. Massa. Vamos ser todo mundo protetor de animais? Vamos, tia. A gente pode maltratar os animais? Não. Vamos fazer aqui um acordo de amigos, vamos fazer um juramento do dedinho, para eles o dedinho é super importante. Vamos, tia. Pronto. Então ninguém mais vai maltratar animais aqui, a gente não vai deixar. Tá certo? Se alguém maltratar, vocês vão fazer o quê? Falar com a senhora. Pronto, fala comigo que a gente resolve. Então, não sei se eu te respondi exatamente tudo como você perguntou, foram 3 perguntas, você sabe que eu tenho um delay, mas espero ter entregado aí as respostas que você queria. Respondeu professora... sim, professora, respondeu sim. No final, quero apresentar, viu? Estufa e Matilda. Ah, certo. Antes de passar para Raquel, rapidinho, eu vou fazer um complemento da fala de Gabriel e pegar um engancho da fala da senhora que eu achei muito importante quando a senhora citou justamente os problemas hoje que os defensores e a bancada que defende os direitos animais enfrenta justamente contra a bancada ruralista, aqueles que enxergam os animais justamente como um ser de mercado, né? Como um capital de troca. E é impressionante que justamente essas pessoas que defendem essa carta, né, que tem essa arma dos animais como um valor para o mercado de troca, para o mercado financeiro, como eu posso explicar? Como essa análise, essa perspectiva mesmo do animal. Isso, justamente do animal com o setor financeiro. E é impressionante como eles conseguem, né? Eles têm essa carta de defender o animal com a sua relação com o capitalismo para defender os seus próprios interesses e não o interesse dos animais, dos animais que são detentores de direitos. Passando para Raquel, que ela está com a mão levantada. Não, Pro, eu ia perguntar sobre mesmo essa questão dos animais em condomínios, né? Existe realmente alguns condomínios aqui em Feira, eu tenho observado, inclusive, uma situação de perto, onde algumas pessoas alimentam alguns animais dentro do condomínio, e outras pessoas não querem que alimente os animais no condomínio, porque os animais... o animal está arranhando o meu carro. Tá fazendo cocô no meu jardim. Se a gente ficar dando comida para eles, quanto mais a gente dá, mais eles vão vir. Aconteceu uma situação, inclusive, de um condômino criou uma gateira que fala, tipo uma ratoeira de gato. Gatoeira. Gatoeira, isso. Uma gatoeira. E botou essa gatoeira, tem uma foto, depois eu vou até te mandar, eu até conversar isso com você depois. Botou dentro de um saco preto, na porta da casa de uma pessoa que tem um gato, que é o gato dela, acaba saindo, e eles acreditam que esse gato está fazendo cocô ali na vizinhança, e eles estão incomodados com o gato. E aí aconteceu de que uma pessoa, graças a Deus, né, um ser humano passou, uma pessoa de coração, tirou a foto e colocou no grupo do condomínio. Pessoal, alguém colocou essa gatoeira na casa de fulana, que era para pegar o gato de fulana. Só que tem um vídeo do gato, o gato ele arrodeia a gatoeira, mas não entra, porque ele é gordinho e a gatoeira é menor. Então, mesmo que ele tentasse entrar, ele não iria conseguir. Então, existe essa questão dentro dos condomínios. Algumas pessoas não querem alimentar, outras pessoas querem alimentar. O que é que a gente, como proteção, o que é que o protetor dos animais, o que é a gente que defende a causa animal, o que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente pode orientar? Existe alguma lei que, assim,
o condomínio ele tem esse animal que ele é comunitário, porque se existe gente alimentando, o animal é comunitário. Ele está ali porque estão alimentando, então ele é comunitário. Alguém está cuidando daquele animal. Então, eles podem pegar aquele animal na gatoeira ou de qualquer outra forma e levar para outro lugar, levar para, enfim, jogar fora, né, como eles mesmos usaram o termo jogar fora o animal, porque eles estão se sentindo incomodados. Porque os gatos fazem cocô, fazem xixi, não tem um espaço específico, não foi criado dentro do condomínio um espaço como o seu, você comentou comigo que o seu criou um espaço específico para alimentar os animais, não tem nesse condomínio. Tá, vamos lá. E primeiro, eles estão com essas gatoeiras para pegar mesmo os animais para tirar de dentro do condomínio. Perfeito, vamos lá. Primeiro, eu queria só complementar a minha fala com relação à pergunta anterior, que é como as pessoas são ignorantes, às vezes, tá? Ignorantes no sentido cognitivo mesmo, né? Quando teve chuva de cérebro e de informação, as pessoas correram longe. Em Recife, recentemente, a gente viu que 2 pessoas foram mordidas por tubarões. Eu nem gosto da palavra ataque, mas foram mordidas por tubarões. E aí diversos parlamentares começaram a dizer que tinham que matar os tubarões. Não olharam para o histórico do porquê os tubarões foram parar naquelas áreas. Então, tem lá o aviso que eles residem ali, eles moram ali, a pessoa invade a área dele e aí, não, mata os tubarões, o ser humano, o tubarão que desapareça do planeta. Ninguém sabe a importância que ele tem para o ecossistema, só está dizendo que tem que sair dali porque as pessoas querem tomar banho de mar. Tem uma faixa de mar gigantesca, mas ele quer aquela que os animais estão morando e migrando por ali, tá? Só complementando a sua pergunta. Com relação, Raquel, animais e condomínios, é uma situação problema na cidade. Nós estamos sem castração há 5 anos. Isso faz com que a população de animais aumente significativamente, principalmente a população de gatos, porque procriam muito mais rápido do que os cães. Se for para tirar o animal daquela área comum, ele só pode tirar o animal para adoção responsável, e aí tem que se ter muito cuidado, porque as pessoas dizem que vão levar para adoção e não vão, elas vão abandonar em algum local. Enquanto a OAB, a gente manda uma notificação para a administradora do condomínio, o morador ele formaliza a denúncia, e a partir da formalização dessa denúncia, a gente manda uma notificação. Na maioria dos casos se resolve, a gente passa as informações. Obviamente que não é para deixar ali tudo sujo, tudo maltratado, porque aí também você não está cuidando dos animais. Então, ver um local adequado para colocar alimentação, para colocar água, ter o cuidado de trocar alimentação, ter o cuidado de trocar água, para evitar, inclusive, foco de dengue, ter o cuidado de ver por onde estão as fezes do animal, para que possa ser retirado, tá? Mas tirar os animais assim, não. A gente orienta que castre, vacine, vermifugue, porque ali é um ambiente que ele vai se acostumar. E para ele ser retirado dali, ele só vai ser retirado se for para adoção responsável. Caso contrário, não vai. Inclusive, a gente foi pioneiro aqui, em 2017, 2018, mais ou menos, saiu uma primeira decisão judicial de uma ação. Moradores se reuniram e entraram com ação, com pedido liminar, buscando autorização judicial para alimentar os animais que viviam no local. Tinham animais que estavam lá há 10 anos e o síndico dizia: ele se vira, ele vai comer em outro lugar, ele arranja outro lugar para comer, aqui não vai. Para mim, aquele cara era psicopata, viu? Porque ele não esboçava reações positivas ou negativas. Ele era muito seco, muito direto. Não me interessa, não quero saber, não é lugar para os animais estar. Fazem transtorno, fazem cocô, fazem xixi. Eu falei: vem cá, criatura, tu não faz também não? Ou tu ou é um privilégio só dos animais? Então, realmente é uma situação problema, animais e condomínio, tá? Então, ela pode entrar no Instagram da comissão, pegar o e-mail e mandar para a gente para... Essa é até a foto, da gatoeira que ela me mandou. Você observa que ela está no saco preto. Pronto. Porque a pessoa que fez isso, ela já iria sair com o gato sem ninguém ver. Faz os prints, registra tudo com a administradora, com o síndico, documentos, somos advogados e advogadas futuramente. Então, documentem tudo, prova é tudo.
notifica a administradora, notifica o síndico, entre em O contato síndico é a favor, Pro. O que é que faz nesse sentido? A gente vai notificar, pede ela para entrar no Instagram da comissão, pegar o e-mail, mandar as evidências, relatar o fato, e eu preciso do nome do condomínio e do e-mail do condomínio e do síndico, que aí a gente manda a notificação. Pronto, vou mandar tudo para você. A colega Verônica, estava com a mão levantada. Sim. Cadê ela? Verônica? Boa noite, Pro, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu fiz estágio uma época numa clínica veterinária aqui em Camaçari e a gente pegou um caso de um animalzinho que estava com fratura nos membros anteriores. E aí o tutor explicou que a namorada dele levou o irmão pequeno para a casa dele. A criança não queria ficar lá, ele queria ir para casa. E aí a irmã não queria levar ele para casa. E aí ele pegou o cachorro da família do namorado dela e jogou pela escada. Aí eu queria saber o que é que a gente faz nesse caso, porque a família, a princípio, não pareceu querer tomar nenhuma providência contra a família da menina ou do menino. Aí o que é que a gente faz com uma criança nessa situação? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Eles tinham um animal e aí uma pessoa não queria mais o animal e aí jogou o animal pela escada? Não. O menino pequeno, o irmão da namorada do tutor, ele jogou o animal da família desse namorado da irmã. O cunhado como forma da tutora do animal. Isso. Qual a idade e aí, dele? 7. 7 anos? Isso. Eu recomendaria levar esse animal para um psicólogo, ou a criança para um psicólogo. Levaria essa criança para um psicólogo para acompanhamento, para ver o que é que vai ser diagnosticado, tá? Ele pode ser aí uma agressão em potencial, pode ter algum diagnóstico aí pendente, certo? E pegando o gancho aí de veterinária que você falou, acho que foi a Alan que tinha perguntado, eu acabei me passando, com relação à atuação dos médicos veterinários da clínica, né, na identificação. A gente dialoga bastante com o Conselho Regional e com alguns médicos veterinários, e a gente orienta que seja feita a notificação em caso de identificar que o animal sofre maus tratos. Que notificação é essa? É um boletim de ocorrência. Você identificou que o animal está sofrendo maus tratos, você entra no site da Polícia Civil e faz o boletim de ocorrência. Ou, preferencialmente, você se dirige até a sede da Polícia Civil e faz o boletim de ocorrência, tá? Ainda não há um canal de comunicação entre as clínicas, né, e a polícia, mas a polícia tem acolhido, a gente tem tido operações aí, nos próximos dias vamos ter novamente, e a gente tem acolhido aí, a polícia tem acolhido as denúncias, apurado, enfim. Nesse caso, Verônica, eu recomendo que encaminhe essa criança para um atendimento, para ver se foi um fato isolado por alguma situação ali, ciúme talvez do irmão, o que foi que aconteceu para ele fazer isso com o cachorro, ou se existe um diagnóstico pendente, tá? Mais alguma pergunta? Gabriel, né? Tá com Colega Gabriel. Ô, professora, na realidade não é uma pergunta, não. É um complemento sobre essa questão dos tubarões lá em Pernambuco. Há um tempão, uns anos atrás, eu vi que existem vários artigos científicos nesse sentido, justificando por que esses tubarões, que na verdade como a senhora falou, não são ataques, mais mordidas de investigação, né, que eles chamam. Deixa eu ver se a carne é boa, é mais ou menos isso. E quando ele vê que é humana, ele despreza, ele não devora o ser humano, né? E aí o que é que ocorre? A gente não está no cardápio deles, né? Não, é uma comida extremamente ruim. O que é que acontece? Na década de 80, em 1980, foi construído um complexo industrial portuário, é isso? Onde foi ampliada ali na década de 90
e acaba bloqueando a passagem que esses animais utilizavam para se alimentar, era a rota deles. Uhum. Eles vão, o instinto natural, né? Ele vê lá um bloqueio, ao retornar, ele vê um camarada ali nadando, na prancha, é uma tartaruga, alguma coisa, ele aí, creu. Vai lá, morder. É a consequência da estupidez aí, né? O camarada faz as mudanças sem pensar, né? Nas consequências, exatamente. Enfim. Vamos ver se mais algum colega quer fazer alguma consideração antes da professora encerrar. Maria Clara, Eduardo, Camila, Raquel. Tem alguém aqui que não é meu aluno? Camila, ela levantou a mão para... Camila, pode falar. Oi, boa noite. Oi, Eu não participar da. Tá falhando, não estou conseguindo ouvir. Tá ouvindo agora? Inclusive, eu estou um pouco de escutando. A gente não está conseguindo te ouvir, está cortando bastante. Tá cortando. Se quiser escrever. Escutando agora? Seu áudio está picotando. É o sinal que tá horrível, que eu tô na rua. Tá dando para ouvir agora? Sim. Sim, sim. Não está dando quando para você ouvir. começa a falar, ele começa a cortar. Você digita. Qualquer coisa que você digita no chat. Esperar a colega digitar. E no mais, Pro, fazer um complemento e começar agradecendo a senhora. Mais algum colega vai fazer? Matilda. Gabriel? Aqui, ó. Acho que Gabriel sem querer, deixa eu mutar ele. Pronto, mutei Gabriel. Esperar para ver se algum colega vai fazer alguma consideração. Apareceu que a conexão de Camila está um pouco fraca. E começar agradecendo a senhora, Pro, pela disponibilidade, por aceitar o convite para palestrar, para dar essa aula maravilhosa no segundo minicurso de Direito Animal. E mais uma vez, e vamos falar sempre, vamos teclar a mesma tecla sobre violência animal, sobre violência doméstica. Aproveitar o engancho para falar da campanha do Não é Não, de Raquel, Direito Unifax. E Raquel, no final, por favor, fala um pouco sobre a campanha do Não é Não, já que a gente fez essa correlação da violência doméstica com a violência animal, do feminicídio, que é uma coisa que está assustadora tanto no Brasil quanto no mundo, e a gente precisa debater isso dentro da academia, a gente precisa debater isso fora da academia também, principalmente comportamento do agressor, violência doméstica, violência animal, quais são os limites jurídicos, quais são as implicações jurídicas também, né? E como podemos enfrentar e combater, e como também podemos levar isso da melhor forma para as crianças, que as crianças, né, têm a capacidade, são eles os futuros, o futuro pertence às crianças, as crianças têm essa capacidade de mudar o futuro, né, de mudar a rota do futuro. Então, como podemos criar meios para alcançar esse público, né, o público infantil? No mais, é isso, professora. Agradecer a senhora. E próximo semestre, com certeza, vamos ter novamente. Agora é o terceiro minicurso de Direito Animal e vamos falar novamente da teoria do link, novamente da teoria do elo, principalmente para os alunos, para os calouros que vão chegar na universidade e para os veteranos que queiram participar também, para aprender um pouco mais, se aprofundar na teoria. Raquel, pode falar.
Você entrou nesse assunto, né, do não é não, e agora, em 2026.2, a gente está com um projeto aí do Não é Não Crescer, né? Começou por uma situação que aconteceu dentro da universidade, mas o Não é Não ele vai virar um núcleo de acolhimento. Então, já estou com a Boa. parceria com o nosso NPJ, já estou com parceria com o pessoal do Salvador, com a pró-reitora Fabiana, vou entrar em contato com o professor Matheus, que eu quero trazer mais o pessoal de Salvador para a feira, né, para a gente poder ter mais esses contatos. Mas o Não é Não, ele agora vai virar um núcleo de apoio às vítimas de violência doméstica. Então, o Perfeito. NPJ, ele vai começar a atender, a gente vai começar a ampliar os atendimentos, a gente vai fazer, eu vou conversar com Lorena, da DEAN, para a gente começar a fazer uma parceria, e a gente começar a ter dar esse apoio a essas vítimas de violência doméstica, né? Que elas não têm norte para onde ir. Então, guarda, divórcio, tudo isso faz o nosso NPJ, a gente vai começar a divulgar isso com muito mais, muito mais vezes, né? Porque as pessoas nem sabem que a gente tem, os próprios alunos não sabem que a gente atende dentro da universidade. Mas a gente tem um núcleo de práticas jurídicas, a gente atende dentro da universidade. O Não é Não, ele é um projeto que agora semestre eu quero crescer, eu quero aproveitar o agosto lilás, trazer a importância da gente ter a prevenção contra o feminicídio, né? Ter a prevenção da violência doméstica. A gente, quando fala em feminicídio, tanto que eu costumo dizer que a minha pauta é a pauta animal e a violência doméstica e feminicídio. Tanto que estão ligados, né, uma com a outra. Mas a gente precisa entender que por trás de cada feminicídio tem uma família. Existe uma comunidade que fala os filhos do feminicídio, são os filhos das mulheres que foram mortas. Elas ficam sem mães e ficam sem pais, porque os pais que mataram suas mães estão presos e as crianças ficam sem suas mães, acabam sendo criadas por terceiros, então eles são vítimas, também são vítimas da violência, que hoje agora é o que é o vicaricídio, né? Que é quando também mata um familiar para poder atingir a mulher. Então, tudo isso a gente vai trazer mais no segundo semestre. Outra coisa também que eu queria aproveitar, que estamos aqui exatamente com 21 pessoas, né, na nossa aula. Gente, por favor, me apoiem nessa ação, nos apoiem nessa ação de arrecadar ração. A gente está arrecadando ração lá na Unifax. A gente está recebendo lá. Quem não puder levar na Unifax, se puder, seus familiares puderem juntar, cada um comprar 1 quilo de ração, eu tiro do meu dinheiro, vou buscar, pago um Uber, faço o que for preciso para buscar essa ração. Então, me ajude, nos ajude, né? Porque essa ração que eu arrecadar eu passo para a Tice, e Tice repassa para os abrigos que ela leva os animais resgatados. Então, eu peço de coração para vocês que vocês ajudem a gente. Os animais estão precisando, assim como a gente sente fome, eles também sentem fome, sentem frio, sentem sede. Eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa ajuda. E eu realmente estou muito preocupada com a situação dos animais. Então, por isso que eu fiz essa ação. E segunda-feira eu estou pretendendo, né, aí, final de semana, quem conseguir juntar uma quantidade para poder buscar, vão me avisando, me chama no WhatsApp que eu vou respondendo, porque segunda-feira eu vou entregar a Tice e tudo que eu conseguir recolher para que ela possa estar levando para as unidades que ela sabe que está precisando mais de ração. A gente sabe que todas estão precisando, mas algumas estão com um pouco mais de dificuldade do que outras. Mas eu peço de coração, peço que toque o coração de vocês. 1 quilo de ração custa em torno de, para gato, de 8 a 12 reais, a 15 reais, 1 quilo de ração a granel. Não custa muito caro. Para cachorro também. A gente só pede que vocês doem ração para animais castrados, porque assim todos podem se alimentar, tanto os que são castrados como os que não são.
e que as rações não sejam coloridas, porque as rações coloridas, elas têm corante e faz mal para os animais. Fora isso, a gente aceita de todo amor, de todo coração. Não precisa ser ração Premium, Plus, isso aí só quem come é meu gato, que come ração a R$ 37,00 o quilo de ração, e ainda tem a cara de pau de não querer, de selecionar, mas a gente pede de coração mesmo, o que vocês puderem dar para a gente agradece. No mais, é só isso mesmo que eu tenho para pedir. Estou implorando, na verdade, essa ajuda, porque eu realmente estou muito preocupada com a situação dos animais. E Raquel pode contar com o apoio da professora Tiziana também, não só do Observatório, mas quanto do DA. A gente vai fazer o possível para a gente se juntar a vocês e movimentar essa causa, né? Porque essa causa não é só de vocês, não é só do direito, é uma questão de saúde pública também. Precisamos debater isso como questão de saúde pública. É uma questão social, onde todos nós, enquanto sociedade civil, além de operadores do direito, acredito que tenha outros colegas aqui que não são do direito, do ramo do direito, mas que fazem parte da sociedade civil, estão empenhados em buscar conhecimentos jurídicos, então a gente precisa mesmo estar à frente dessas causas. Então, o diretor acadêmico e o observatório jurídico e eu, Alan, me comprometo em estar junto com vocês, em apoiar a causa de vocês, principalmente o Não é Não. Eu gosto de dizer que eu sou do direito penal e do direito constitucional, tendo um pezinho no direito eleitoral. Mas o fato do direito penal e do direito constitucional casar tão bem com ambas as pautas que eu estou intrinsecamente ligado a ambas, as duas. Então, eu me solidarizo com a causa de vocês e eu estou à disposição para o que for e para o que precisar. Pode falar, Pro. Perfeito, eu que agradeço. Inclusive, estou infernizando a prefeitura, né, para ver se a gente consegue uma castração social. Estou aí infernizando mesmo a prefeitura, mandando mensagem todo dia. Eu vou ver se eu consigo ir lá segunda-feira conversar com o assessor do prefeito, que é um antigo conhecido meu, que eu estou infernizando. Eu mando mensagem para ele, ele fala, Raquel, eu falo, meu filho, você precisa me ajudar. Quando você me ajudar, eu paro de lhe infernizar, porque a gente precisa ter um momento de castração social, que eu preciso castrar os animais, eu preciso que a população de animais nas ruas diminua, não vai acabar, mas eu preciso que isso diminua. Então, eu preciso que a prefeitura me ajude, eu preciso do apoio público também. E se você não ficar no pé, se a gente que é protetor, a gente que se diz protetor, que se diz que luta pela causa animal, não ficar no pé, a gente não consegue nada. Então, é basicamente todos os dias mandando mensagem. Eu preciso falar com você. Eu preciso que você me ajude. E pedindo ajuda às instituições privadas. Então, assim, eu estou pensando em 2026.2, eu vou conversar até com a coordenadora do curso de Medvet, da gente tentar fazer um mutirão de castração, castrar alguns animais, de preferência, né, animais de pessoas de vulnerabilidade, né, que não têm condições mesmo de pagar uma castração. Até porque, gente, a castração não é tão cara, tá? As pessoas pensam que é um absurdo, não é tão caro. O meu gato eu paguei 110, gato macho, se eu não me engano, para a fêmea iria ser 150. Então, não é nada absurdo, mas a gente sabe que tem pessoas que não conseguem pagar. Então, estou tentando fazer essa ação para 2026.2, pedindo não, enchendo o saco da prefeitura para que me ajude nessa ação para 2026.2, para que a gente consiga fazer essa castração social, a gente consiga pegar esses animais de abrigo, de pessoas que têm amor pelos animais, mas não têm a condição para poder pagar uma castração, para poder levar no veterinário, mas eles têm um amor pelos animais. Então, eu preciso dessa ajuda do poder público. Então, eu estou nesse movimento também. Talvez eu esteja um pouco afastada de algumas atividades aí, mas é porque eu estou ligada mais em algumas outras atividades, mais focada em alguns outros projetos que estão crescendo e que eu estou esperando que cresça um pouco mais. Então, talvez alguns alunos tenham sentido minha falta ali no dia a dia, presente em alguns outros projetos, mas é porque a gente está trazendo coisas grandes para 2026.2. Pode falar, Pro. É isso, eu queria agradecer por vocês terem me convidado, falar mais uma vez de direito animal. Que quiser doar aí roupas, alimentos também para os protetores, roupinhas de frio, mantas, que vocês tiverem que já não façam mais uso, alimento para as pessoas que cuidam dos animais, produtos de limpeza, tudo isso é sempre muito bem-vindo, tá? Para proteção.
Mas, mais uma vez, agradeço e no próximo semestre a gente está aqui de novo. Perfeito, Pro. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer aos colegas que se empenharam em participar, que se inscreveram. Agora eu vou liberar no chat o link da chamada. Prontinho, já está aí no chat. Só se preencher. Perfeito, perfeito. E ressaltando, que vale ressaltar que no dia 15, próxima semana, a gente tem o primeiro seminário de Filosofia e Sociologia Crítica do Direito da Unifacs. Dia 24, a gente tem a nossa segunda oficina de Direito Ambiental com a professora Maria do Rosário. Em seguida, a gente tem Literatura Jurídica e Português Jurídico com o professor Florisvaldo, o professor André e o professor Pedro. E na sequência, a gente fecha com Direito das Mulheres, Contratos e Licitações e Direito das Mulheres com a vice-presidente, né, professora da Comissão das Mulheres da OAB. Taislane, né? Tayane. Pronto. Então, são exatamente E vale 20 horas. ressaltar que eu já tirei print de quem está aqui no momento. Perfeito. E que se você Eu também colocar o fiz nome do isso. seu coleguinha e o e-mail do seu coleguinha, a gente não vai dar o certificado, porque na hora que a Alan disparou o form, já fiz o print de quem estava, então você vai receber quem estava aqui. Quem me questionar e sabe que não estava, faça a gentileza de evitar as minhas palavras, de evitar o meu estresse, de evitar com que eu me estresse com o ser humano, de me cobrar um certificado de uma aula que você não estava. Então, não coloque o nome do coleguinha, porque o coleguinha não vai receber o certificado, só vai receber quem está aqui no momento. Tá, gente? Só isso adendo para vocês. E acima de tudo, Raquel, trata-se de uma responsabilidade, né? Uma responsabilização com a assinatura da professora Tiziana. A gente precisa ter esse controle. Exatamente. Eu tomo 2 remédios controlados para não xingar vocês, viu? Às vezes eu desabafo com Tiziana, às vezes eu chego lá, jogo a mochila, jogo a bolsa em cima da cadeira e falo com ela, eu vou sair dessa caralha. Mas eu tô aqui até hoje, né? Menina! Acontece, mas eu estou aqui aí, gente. Pega até hoje. Só não deu tempo de passar perfume na hora do print, acontece. Né, não é, Gabriel? Era para ter avisado para passar um perfume antes do print. A aula, ela foi gravada, ela tá gravada e ela vai ser colocada, professora, lá no canal do YouTube. A gente vai disponibilizar o link do canal e o link da aula. Essa parte final aí da outra aí, falando palavrão. Eu vou tentar. Não pode deixar meu palavrão também, que é para todo mundo saber que tem dia que eu tô virada na giraia, para não vir encher meu saco. Vamos lá. São exatamente 20 horas e 29 minutos, horário de Brasília, do dia 9/7 de 2026, e estamos oficialmente encerrando a nossa primeira oficina do projeto de férias da Unifacs. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor. Bonito. Falou igual locutor. Oi, fica aí. Apareça lá para beber, para tomar um café. E no retorno das aulas, procurem a professora Tiziana, procurem a Raquel, que vai ter coffee break pra gente. Eu te mando a foto. Tá vendo isso, né, Tiziana? Ai, Cleidson.